Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 109 de 180. Na esfera da língua. Quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreia a sua língua do mal. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Reflete no bem que esperas na palavra dos outros, para que a tua palavra não se converta em agente do mal. Necessitando desse ou daquele concurso, agradeces ao companheiro que te endossa as solicitações com apontamentos de simpatia. No instante do erro, quando muitos te malsinam a invigilância, assinalas, feliz, a frase de entendimento do irmão que te justifica ou desculpa. De espírito deservorado ante as provas que chegam em monte, na luta de cada dia, consideras, por recurso do céu, a indicação generosa daqueles que te induzem à paciência. De coração obrigado a atitudes constrangedoras, observas que a ansiedade se te alivia perante a referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão. Entre dificuldades amargas, diante da queixa ou da desesperação que te escapam da boca, bendizes o amparo de quantos te acalmam, usando notas de tolerância. Sempre que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém, através da palavra, lembra o auxílio verbal de que precisas, por intermédio dos semelhantes. Se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a regra áurea na esfera de nossa língua. Insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante de mais uma lição de extraordinário conteúdo. A lição tem o título Na Esfera da Língua. E Emmanuel utiliza esta passagem que Pedro anotou no capítulo 3, versículo 10 do livro 1 Pedro. Como sempre, Pedro é muito enfático, ele é muito direto, ele tem a sua forma peculiar de falar, sem rodeios. Ele disse, quem quer amar a vida, quem quer amar a vida, e ver os dias felizes, refreia a sua língua do mal. Isto é um convite, isto é também uma afirmação que nós temos que seguir. Emmanuel começa explicando, reflete no bem que esperas na palavra dos outros, para que a tua palavra não se converta em agente do mal. Então, que nós devemos refletir no bem e esperar
o que vem das palavras dos outros. Temos que ver o bem. Porque se vier alguma palavra que nós achamos que não é do bem, que nós não convertamos em agente do mal. Porque muitas vezes nós mal entendemos uma palavra e aí falamos uma palavra do mal. E aí estamos sendo agentes do mal, como diz Emmanuel. Necessitando desse ou daquele concurso, agradeces ao companheiro que te endossa as solicitações com apontamentos de simpatia. Então, se você precisar do concurso, ou seja, da ajuda de uma pessoa, você tem que agradecer ao companheiro que está endossando a sua vontade naquele quesito que você o procurou para ajudá-lo. Emmanuel fala no instante do erro. Então, quando há o erro, seja seu, seja do outro, não é? Então, se for seu, no instante do erro, quando muitos te malsinam a invigilância, então muitos vão te apontar o erro que você teve. Muitos malsinam a sua invigilância, vão dizer que aconteceu isso, por isso, por isso. Emmanuel diz, assinala-as. Feliz a frase de entendimento do irmão que te justifica ou desculpa. Então você deve lembrar. Assinalar significa você lembrar. Lembra daquele irmão que te ajudou naquela hora, de alguma forma. E não lembre do mal que estão falando de você. Nem se justifique. Continua dizendo, de espírito desarvorado, ante as provas que chegam em monte, na luta de cada dia, consideras por recurso do céu a indicação generosa daqueles que te induzem à paciência. Então, se você está com o espírito desarvorado, atribulado, ante as provas que chegam a você, a cada dia, você deve considerar o recurso do céu. Como que o céu chega até nós? Como que os bons espíritos agem? Eles agem através do nosso irmão ao nosso lado, que vem até nós e nos induzem à paciência. Paciência, meu irmão. Então, aquele nosso irmão que chega até nós, ele está sendo intuído pelo seu benfeitor espiritual, pelo seu anjo da guarda. Continua dizendo, de coração obrigado a atitudes constrangedoras, observas que a ansiedade se te alivia perante a referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão. Então, se você está com o coração apertado, com atitudes constrangedoras, você está tendo que ter atitudes que você talvez não quisesse ter, mas você vai se aliviar com a referência confortadora de pessoas que vão te dar apoio e compreensão. Então, veja a importância disso, ao invés de ficar focado no mal, entre parênteses, que está acontecendo com você. Porque não existe o mal, existe o aprendizado, não é? Entre dificuldades amargas, diante da queixa ou da desesperação que te escapam da boca, bendizes o amparo de quantos te acalmam, usando notas de tolerância. Ele fala que entre dificuldades amargas, diante da queixa ou da desesperação que te escapam da boca, isto é, você está numa situação difícil e aí você deixa soltar pela boca queixumes, desesperação. Mas você tem que bendizer o amparo daqueles que te acalmam, usando notas de tolerância, para que você tenha tolerância para com os outros. E sempre que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém, através da palavra,
Lembra do auxílio verbal de que precisas por intermédio dos semelhantes. Então, se você estiver muito atribulado, e aí você está a ponto de complicar ou azedar o ânimo de alguém, quer dizer, você está querendo estourar. E muitas vezes o problema é seu e você quer descontar no outro, não é? Então você tem que lembrar do auxílio verbal de que precisas por intermédio dos semelhantes. Então nós precisamos do concurso dos outros, ou seja, da ajuda dos outros. Continua dizendo Emmanuel, se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a regra áurea na esfera da nossa língua. Então, se nós estamos com esse propósito de buscar os tesouros da vida e do tempo, que nós apliquemos esta regra que Pedro nos colocou. Na conclusão, Emmanuel diz, insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. Olha que maravilha! Então, Emmanuel nos diz que nós temos que insuflar nos ouvidos dos outros. Insuflar significa colocar de forma agradável, o que não é uma gritaria. Então, que nós temos que insuflar nos ouvidos alheios a tranquilidade que nós ambicionamos, ou seja, aquela tranquilidade que nós queremos para nós, que nós possamos passar para o outro. E falemos dos outros, aquilo que desejamos que os outros falem de nós. Então, que nós possamos falar a respeito dos outros aquilo que nós desejamos. O que nós desejamos para nós? Coisas boas? Então é isso. Temos que falar somente coisas boas dos outros. Uma reflexão extraordinária para a semana. Muito obrigado por ter me ouvido e espero encontrá-lo em próxima oportunidade. Fique com Deus.